Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero nesta tarde saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Quero, através dessa live, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Quero trazer uma palavra de ânimo ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Márcio e eu quero nessa tarde ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu dei um tema a essa mensagem dizendo: assuma o controle emocional da sua vida. Estou nessa tarde te convidando a participar dessa live comigo. Comenta aí, compartilhe esse vídeo. Quero tentar ser o mais breve possível para não cansar você, mas eu gostaria de ler juntamente com você aqui no Evangelho de João, capítulo 5 e o verso 7, que diz assim: disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu gosto muito desse tema. O paralítico, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar na água. E quando eu estou tentando entrar, entra alguém primeiro que eu e recebe a cura, recebe o milagre. A Bíblia conta uma história que havia um tanque chamado Betesda. E esse tanque havia uma crença nessa época que todas as pessoas que a alguns momentos daquele tanque descia-se um anjo, tocava na água, e quem entrasse na água logo após o anjo tocar na água seria curado de qualquer enfermidade que ele tivesse. E aquele paralítico, diz a Bíblia, se você ler no versículo anterior, ele fazia 38 anos que esse paralítico ele estava de frente com o tanque, esperando que o anjo tocasse na água e esperando que ele tivesse a oportunidade que alguém lhe o colocasse dentro da água. Aquele homem, durante 38 anos, ele ficou esperando que a água fosse agitada e que ele pudesse entrar dentro daquele tanque. E a Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando aquele jovem, aquele homem chegou diante do tanque sendo jovem ainda, e ele durante os anos foram se passando, ele tentando receber aquele milagre, o anjo vinha, tocava na água, alguém pulava na frente dele e ele era curado. A Bíblia diz que o anjo tocava na água e outras pessoas eram curadas. E aquele homem foi passando os anos, e ele esperando que o seu dia chegasse. Aquele homem ficou esperando para que alguém pudesse se compadecer dele e o ajudasse a entrar dentro da água. E os anos foram se passando, ele foi se adaptando àquela enfermidade, aquele homem foi se acomodando com aquela enfermidade. Talvez as pessoas, a Bíblia não fala isso, mas talvez as pessoas levavam alimento para ele, as pessoas o alimentavam, cuidavam dele, e aquela situação ficou cômoda para ele. Talvez a situação ficou cômoda, porque ele tinha quem o ajudasse com a alimentação, talvez tinha alguém que alimentava ele, talvez tinha alguém que trazia água, nos tempos de frio trazia um cobertor a ele, e ele se acomodou. Aquela doença para ele ficou cômoda, se adaptou àquela doença, ficou assentado na beira daquele tanque. Talvez com o passar dos anos ele já nem sequer se esforçava para ser curado, porque já tinha se acomodado, já tinha se adaptado àquela enfermidade. E eu quero usar essa palavra, talvez, quem sabe, você está enfrentando uma situação difícil na sua vida, e ao invés de você se levantar e lutar contra esse problema, contra essa dificuldade, talvez você, ao invés de você lutar contra esse problema, você tem se adaptado a ele. Quem sabe a sua palavra nessa tarde seja: minha vida é assim mesmo, tá bom do jeito que tá, nada vai mudar, meu pai era assim, minha mãe era assim, meus avós eram assim, a minha história é assim, nada vai mudar, então eu vou ficar do jeito que tá mesmo, porque não tem outra solução. Talvez você até possa dizer: é uma maldição hereditária que veio do meu avô, do meu avô, meu tataravô.
e você se adaptou ao seu problema. Quem sabe você fez do seu problema talvez até uma muleta. E eu fico imaginando esse homem durante 38 anos. 38 anos, uma vida na beira de um tanque, esperando que o anjo tocasse na água, esperando para que aquele anjo, que alguém lhe compadecesse dele. E num certo momento, diz a Bíblia, que aquele homem teve um encontro com o Senhor que cura. Jesus chega para ele e diz assim: você realmente quer ser curado? Você realmente deseja ser curado? Eu, como pastor, há mais de 10 anos como pastor, eu tenho presenciado que muitas pessoas elas não estão querendo ser curadas, elas não estão querendo ser tratadas por Deus, porque a doença se tornou uma muleta para ela, ao ponto dela viver usando aquele problema como um meio de atrair a atenção das pessoas. Você está me entendendo o que eu estou tentando dizer? Talvez as pessoas usam o problema, a depressão, usam a situação difícil para que as pessoas tenham pena dela. Quero deixar a paz do Senhor aí para a pastora Aline, para a irmã Sara que está assistindo o vídeo aí. Paz do Senhor, irmã Sara, paz do Senhor, irmã Aline, pastora Aline. E voltando à palavra, há muitas pessoas que elas não querem ser curadas. Jesus olhou para aquele homem e disse: você deseja ser curado? E a resposta daquele homem poderia ser tão simples. Ele poderia dizer: sim, Senhor, eu quero ser curado. É exatamente por esse motivo que eu estou diante desse tanque. Eu desejo ser curado. Mas como aquele paralítico, quantas pessoas inventam desculpas a Deus, ficam inventando desculpas para que o Senhor, para que vivam debaixo de uma vida de sofrimento, de derrota, mas não porque querem viver, mas porque esse sofrimento, essa doença, esse problema faz que as pessoas olhem para você. Esse problema se tornou uma bengala de carência para que as pessoas olhem para você e digam: olha que coitadinha, olha que coitadinho dessa pessoa, olha, vamos ajudar ele. A doença se tornou um meio de chamar a atenção das pessoas. A carência junto com a doença, com o problema, faz que as pessoas olhem para você. Então as pessoas não querem ser curadas, não porque elas sabem que se elas forem curadas, as pessoas não vão olhar mais para ela, as pessoas não vão ajudar mais ela, as pessoas não vão ter pena mais dela. Aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, há tanto tempo eu estou aqui, ninguém me ajuda. Ele olhou e disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, entra outro na minha frente. Aquele paralítico, ele não respondeu para Jesus: eu creio, eu quero. Aquele paralítico olhou para Jesus e começou a inventar um monte de desculpa para Jesus. Eu quero dizer para você que a fé isenta de desculpa. A fé nos faz nos isentar de desculpa. Jesus não estava perguntando para aquele homem o motivo dele estar ali. Jesus não estava perguntando para aquele homem qual era a situação dele. Jesus não estava perguntando para ele se ele havia jejuado, se ele havia orado, se ele havia consagrado a vida dele. Jesus não estava perguntando isso para ele. Jesus estava dizendo, simplesmente estava dizendo para ele: você quer ser curado? E como pastor, eu quero perguntar para você nessa tarde: você quer ser abençoado nessa tarde? Ah, mas pastor, talvez você olhe para mim e diga: ah, mas pastor, eu não consagro a minha vida, eu não jejuo, eu não me santifico. A cruz, ela te leva a tomar posse pela fé do milagre. Jesus não está perguntando para você o quanto você jejua, o quanto você ora, o quanto você consagra, o quanto você é santo. Jesus está dizendo: eu estou aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O Senhor Jesus não está te perguntando qual o seu ponto de sacrifício. Ele está dizendo: eu sou o sacrifício para você receber o seu milagre.
As pessoas ficam dizendo: ah, Senhor, mas eu. Chega de apontar o eu. Será que você quer ser curada? Será que você quer ser abençoado? Ou será que você quer usar o seu problema como uma muleta para a sua vida? Ou você vai continuar buscando a pena das pessoas, buscando a atenção das pessoas, usando esse problema para que as pessoas tenham pena de você e dó de você, para que as pessoas olhem para você e digam: tadinho, vamos ajudar ele. A carência talvez não te leva a um nível maior de intimidade com Deus, porque talvez você não quer ser alguém que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser como ele. Talvez você não é aquela pessoa que diga assim, que quer ser inspiração para as outras pessoas. E nessa tarde, como profeta de Deus, eu quero te dizer: Deus quer tirar você do lugar de pena e te colocar no lugar de honra. Deus quer tirar você do lugar de vergonha e te colocar no lugar de dupla honra. Ouça esse vídeo nessa tarde, Deus dizendo para você: no lugar de vergonha, eu te colocarei dupla honra. As pessoas querem viver no lugar de pena, no lugar de coitadinho. Deus não quer que você continue no lugar de coitadinho. Deus quer que você se torne alguém que seja inspiração para as outras pessoas. Deus quer que você seja inspiração. Deus quer que as pessoas olhem para você e digam: eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser como a pastora Aline Ferrari. Eu quero ser como ela, profeta de Deus, pregadora da palavra de Deus. Sabe, as pessoas, tá na hora de você sair da posição de coitadinho e se colocar na posição de servo de Deus. A Bíblia diz que eu não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de meus amigos. Tá na hora de você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, sair da posição de servo e se tornar amigo de Deus. Porque Jesus disse para os seus discípulos: porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Deus quer que você saia da posição de coitadinho, de servo, e entre num lugar, na posição de amigo de Deus, de íntimo de Deus. Jesus olhou para aquele cego e disse: você quer? E ele disse: ah, Senhor, não tem ninguém. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Eu não tenho ninguém que me empurre, sabe? Aquelas pessoas que são como um carrinho de supermercado, que só vão empurradas na sua fé, que só conseguem caminhar com Jesus quando são empurradas, são motivadas. Tá na hora de você parar de receber motivação. Tá na hora de você ser a motivação para as pessoas. Tá na hora de você parar de ser empurrado e começar a empurrar as pessoas. Aquele homem inventou um monte de desculpa para Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das coisas que se esperam. A fé é você nessa tarde dizer assim: pastor Márcio, eu creio no milagre. E como profeta de Deus, eu quero profetizar a cura na sua vida. Eu quero profetizar a libertação dentro da sua casa. Eu quero profetizar na sua vida a transformação de vida, a porta de emprego aberta, a cura desse mal, a libertação da depressão. Eu quero profetizar como profeta de Deus na sua vida. Seja transformado em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Jesus olhou para aquele homem e ele simplesmente olhou e disse no versículo 8: então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a tua cama e levanta e vai embora. Talvez Jesus olhou para aquele cara e disse: rapaz, eu estou querendo te curar, meu filho. Eu estou querendo mudar a sua vida, meu filho. Para de inventar desculpa. Ah, mas pastor, eu sou tão pequeno. Ah, pastor, eu sou indigno. Quem te disse que você é indigno? Ah, pastor, eu sou indigno de receber esse milagre. Quem te disse isso, meu irmão? Quem te disse que você é indigno de receber algo de Deus? A palavra de Deus em Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você precisa tomar posse da sua posição no reino de Deus. Você precisa tomar posse, meu irmão, da sua posição no reino de Deus. Você é filho de Deus. A partir do momento que o véu se rasgou do alto a baixo, o seu acesso ao trono da glória de Deus ficou aberto.
O acesso, todo o acesso que você precisa para entrar na presença de Deus foi aberto com o sangue da cruz do Calvário. Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta, toma a tua cama e anda. O profeta Isaías no capítulo 60 diz: levanta-te e resplandece. Levanta, meu irmão, sai dessa vida de comodismo que você está vivendo. Sai dessa vida de marasmo que você está vivendo. Sai dessa vida de comodismo que você está vivendo. Sai dessa posição de coitadinho e se posiciona como vencedor em Cristo. Sai dessa posição de miserável em Cristo. Ah, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E te digo mais, quem poderá nos separar do amor de Cristo? O inferno, a morte, a profundidade, nada nos poderá nos separar do amor de Cristo. Eu quero convidar você nessa tarde a enxugar as suas lágrimas, a sacudir a poeira do seu corpo e dizer: a partir de hoje, eu quero mudar a história da minha vida. Eu vou mudar o quadro da minha história. Porque nada muda enquanto você não muda. Assuma a sua posição, assuma o controle emocional da sua vida. Sabe o que acontece? O diabo tem falado na sua cabeça e você tem aceitado todas as palavras que o diabo tem lançado na sua mente. Você tem aceitado todas as palavras de maldição que o diabo tem lançado contra a tua vida. O diabo tem falado para você: ah, mas você é pecador. Você é pecador, você não merece nada em Cristo. Quando o diabo disser para você que você é pecador, você diga para o diabo: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o meu pecado. Quando o diabo disser para você: você não é digno de receber, você diz: mas a cruz do Calvário é a chave da minha vitória. Jesus disse: eis que eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Eu quero te convidar nessa tarde: sai do ponto de comodismo, meu filho. Deus está querendo mover os milagres na tua vida. Deus quer mover as situações na tua vida. Mas pastor, como é que eu faço para tomar posse da minha vitória? Isaías disse: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Sabe o que eu quero convidar você nessa tarde? Dê um passo de fé e você vai ver uma ação de fé de Deus. Tome uma atitude de fé e você vai receber de Deus uma atitude de milagre. As pessoas tendem a cruzar o braço, tendem a culpar os outros, tende a apontar o defeito dos outros, apontar: a culpa é dele, eu sou pobre porque meu pai era pobre, eu sou pobre porque minha mãe era pobre. Pare de ficar apontando a culpa nos outros. Diga: não, a partir de hoje eu assumo a responsabilidade da minha vida. O que a minha mãe fez, o que meu pai fez, não importa, eu vou escrever uma nova história para a minha vida. Pare. É interessante quando nós ficamos apontando o defeito do outro. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do fulano, a culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é da igreja. Enquanto nós ficamos apontando a culpa dos outros, nós nos isentamos de tomar qualquer atitude. Quando nós apontamos o defeito do outro, a culpa é do outro, nós nos isentamos de tomar qualquer atitude. Eu cruzo o meu braço e digo: ah, não, a culpa não é minha, então eu não vou fazer nada. Eu cruzo o meu braço e digo: eu não vou agir não, porque a culpa não é minha, eu não fiz nada. Não fez mesmo. É por isso que a sua vida não muda. É por isso que a sua situação não muda. Hoje à tarde, a palavra profética para você: descruze o braço, assuma a responsabilidade, diga: a partir de hoje, quem escreve a minha história não é o diabo, não é a minha família, não é a história da minha família, não é o quadro da minha família. Quem escreve a história da minha vida a partir de hoje sou eu, com a caneta de Deus. A palavra que eu deixo para você nessa tarde, para terminar esse vídeo: não permita que as pessoas peguem a caneta da sua história e escrevam a sua vida. Não permita que outras pessoas escrevam a sua história com a caneta da sua vida. Tome a caneta da sua história e comece a escrever uma nova história para a tua vida. Comece a escrever uma nova história para você, minha irmã. Comece a escrever uma nova história. Ei, até quando você vai ficar culpando os outros? Hein?
Até quando você vai ficar apontando para o outro, fulano, pastor, aquele outro fez, fizeram isso, me machucaram. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam. As pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam. Ei, sai, pare de inventar desculpa. Ei, você que está assistindo esse vídeo, para de inventar desculpa, assuma o controle da sua vida. A partir de hoje, você vai dizer assim, a partir de hoje, não interessa o que aconteceu, não interessa o que falaram, não interessa o que praguejaram, não interessa a maldição que lançaram, não interessa nada. Eu, a partir de hoje, não aceito que ninguém mais escreva a história da minha vida. Estão dizendo que você é um fracassado? Não aceite isso. Estão dizendo que você nunca vai vencer, nunca vai ser feliz? Não aceite isso, repreenda. Receba nessa tarde uma palavra de ânimo para a tua vida. Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta-te, anda, toma a tua cama e anda. Deus está dizendo para você nessa tarde: levanta, meu filho, sai desse comodismo, sai. Levanta, minha filha, para de chorar. Eu sei que as lutas nos causam dor e nos faz chorar, mas você vai ficar chorando até quando? Eu sei que feriram você, mas até quando você vai ficar cultivando essas feridas dentro da sua alma? Eu sei que caluniaram você, mas até quando você vai permitir que as calúnias que lançaram contra você se tornem um peso na sua vida? Eu quero profetizar para a tua vida. Uma nova história Deus está escrevendo para você. Uma nova história Deus vai escrever a partir de hoje. Ninguém escreve a história do pastor Márcio. Ninguém escreve a minha história. Ninguém tem autoridade para escrever a história da minha vida. Quem escreve sou eu. Ninguém me fere se eu não permitir que eu seja ferido. Ninguém me machuca se eu não permitir que eu seja machucado. A partir de hoje, Deus escreverá uma nova história para a sua vida. Amém, meu irmão? Esse vídeo falou com você? Esse vídeo tocou o teu coração? Esse vídeo motivou você? Compartilha ele. Manda para essa pessoa que está sofrendo. Manda para alguém que está chorando, sofrendo. Se você acredita que esse vídeo pode curar outras pessoas, manda esse vídeo para ele. Você não vai divulgar o pastor Márcio, não. Divulga a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde e que essa palavra entre em teu coração e que mude o curso da tua vida a partir de hoje. Que Deus possa entrar no teu lar nessa tarde e abençoar a tua vida. Quero abençoar a minha sobrinha Janaína, que está assistindo esse vídeo. Janaína, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamires, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Deus.